E aí, galera! Professor André Alencar novamente com vocês para dar continuidade ao nosso curso de Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Vamos lá? O deputado que se desvincula da sua bancada, regra, artigo 232, vai cair na prova. Anota aí que o 232 vai cair na prova, tá bom? Vai ser a questão número 19, letra E, vai cair na prova. Vamos marcar aqui, ó, 19, letra E. Vai cair na prova. O deputado que se desvincular de sua bancada perde para efeitos regimentais o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela. Importante, há duas maneiras do deputado se desvincular da sua bancada. Ele pode se desvincular por justa causa, por exemplo, quando tem aquela janela de migração partidária para concorrer a outros cargos, quando, por exemplo, ele esteja sofrendo perseguição. Outro exemplo, André, que ele pode se desvincular livremente da bancada, quando a bancada não atinge a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, a cláusula de barreira ou de desempenho, o deputado pode sair do partido dele e migrar para outro, cláusula de barreira. Quando ocorre fusão entre partidos, quando ocorre desvio do estatuto do próprio partido, então existem algumas situações de justa causa. Quando não há justa causa, se não há justa causa, o que vai acontecer é que ele perde o mandato. Se ele perde o mandato, aí não tem nem o que discutir, né, gente? Óbvio que se ele perde o mandato, ele vai perder todos os cargos relativos ao mandato que ele ocupava em razão dessa agremiação. Agora, André, se ele está na janela constitucional, a janela que permite ele mudar de partido, para que ele possa validamente disputar o cargo agora por outro partido, ainda assim ele vai perder os cargos, Então, muito importante entender que mesmo diante de justa causa, que ainda tem outras justas causas aqui, ainda que diante de justa causa, o deputado vai perder os cargos que ele ocupava. Quais são os cargos mais importantes, André, que ele perde e que ele não perde? Lembrando, ele não perde exceção é o coética. O coética ele não perde em razão dessa mudança de partido, tá? Coética ele não perde, tem lá na resolução 25 de 2001. Para o coética ele não perde. Mas quais cargos que ele perde? Ele perde os cargos da mesa, ele perde cargos nas comissões, ele perde eventuais cargos que estejam sendo preenchidos pelo PPP, princípio da proporcionalidade partidária. Então, qualquer cargo que ele esteja preenchendo em razão do PPP, ele vai perder. Esse artigo 232 vai cair na prova. Presta atenção, tá? Importante isso aqui. Eu prestaria muita atenção. Atenção. Vamos lá. Cargos eletivos da mesa e das comissões, cargos de titulares ou suplentes nas comissões e outros cargos, como o dos artigos 20A, 21N, com exceção do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por expressa disposição regimental e não se aplicar o 232. Interessante que o regimento não diferencia a saída do partido em razão de cláusula permissiva ou excludente de perda do mandato e as situações em que o mandato será mantido com o próprio partido. Então, nas situações em que o mandato vai ser mantido com o partido, infelizmente, ele vai perder, ainda que entre o suplente não vai ocupar os mesmos cargos que ele ocupava, tá bom? Não vai ocupar. Pode até ser que o partido indique o suplente para outros cargos equivalentes, mas ele, saindo do partido, ele perde aqueles cargos. Vamos lá. Olha as causas aqui do parágrafo 6º do artigo 17. Os deputados federais que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Regra, perde o mandato. Salvo as causas aqui, ó, nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada em qualquer caso a migração do partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito à rádio e à TV. Então, aqui nós teríamos as justas causas, estão previstas em lei, tá? Previstas em lei. Artigo 234, serviços extensíveis aos ex-deputados. O cara não é mais deputado, ele pode frequentar a Câmara? Pode. Ele tem algum direito na Câmara? Tem. Os ex-deputados, eles terão o livre acesso ao plenário, poderão utilizar dos seguintes serviços prestados na casa, mediante prévia autorização do presidente da Câmara,
para os incisos 1 a 4. Do 1 ao 4, a autorização da Câmara. A autorização do PCD, né? A autorização do PCD. Prévia autorização do PCD. Reprografia, xerox, cópia de documentos, biblioteca, arquivo e processamento de dados, pesquisa, sede, informática, essas coisas. Então, esses ele precisa de autorização do PCD, mas assistência médica e assistência farmacêutica, utilizar-se do DMED. Então, ó, o pessoal que estiver me assistindo com cargo de médico, de enfermeiro, de saúde, fiquem espertos, o departamento médico atende os ex-deputados, tá? Mesmo independentemente de autorização do PCD. Então, o departamento médico tem que atender os ex-deputados. Isso é importante para quem está fazendo aí concurso para cargos de médico, para cargos de enfermeiro, para cargos de área de saúde, tá bom? Importante. Vai cair no seu concurso da área médica, presta atenção. Licenças. Vamos estudar um pouquinho as licenças dos parlamentares? Aqui a gente volta a ter um contato com normas constitucionais, né? As licenças estão previstas também na Constituição, lá no artigo 56 da Constituição. Mas vamos lá. As licenças podem ser classificadas em dois tipos. Aquelas que dependem de decisão da mesa, que é só o inciso 1, e aquelas que dependem de despacho do PCD, que são as demais licenças do inciso 2 ao inciso 4. Reparem que a competência do PCD, no artigo 17, inciso 6, sua competência geral, conceder licença a deputados, exceto na hipótese do inciso 1 do artigo 235. Vamos lá no 235? 235, parágrafo 6º. O deputado que se licenciar com assunção de suplente, o que é assunção de suplente? É quando ele se licenciar para cargos que a Constituição admite, ou quando a licença for superior a 120 dias. 120 dias. Não poderá assumir o mandato antes de fim do prazo superior a 120 dias da licença ou de suas prorrogações. Então, quando a licença for superior a 120 dias, tem que ser superior. Licença maior que 120 dias. Olha eu escrevendo com letra cursiva, é raro, hein? Se a licença for superior a 120 dias, o mandatário que se licenciar não poderá voltar para o mandato antes de fim do prazo, ok? Para não ficar essa ida e volta aí com relação ao suplente. Embora essa ida e volta pode acontecer em razão de licença para exercício de outro cargo político que a Constituição permite. Mas vamos lá, continuando. 241. A mesa convocará no prazo de 48 horas o suplente, no caso de investidura do titular lá no 56.1 da Constituição Federal ou licença para tratamento de saúde do titular, desde que, presta atenção que isso aqui também vai cair para a área médica, ó, para a área de saúde, desde que o prazo original seja superior a 120 dias, vedada a soma de períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo o período de licença e suas prorrogações. Então, se o cara está com um problema de saúde que precisa um tratamento superior a 120 dias, aí, nesse caso, faz-se a assunção do suplente. Mas, André, se eu sou médico e dou uma licença para ele de 3 meses, aí quando ele volta, eu preciso verificar que ele vai ter que ficar fora mais 3 meses. Não vai ter assunção do suplente nesse caso? Não, não vai ter assunção do suplente nesse caso. Porque o suplente só assume se a licença original for superior a 120 dias. Então, muito cuidado para vocês que vão fazer na área médica, na área de saúde, para essa questão aí das licenças, tá bom? Muito importante. Voltando aqui, licença para assunção dos cargos previsto no 56.1 da Constituição Federal, também está previsto no 230 do Regimento, também gera a assunção do suplente. Ou seja, agora, ó, cuidado, ainda que o deputado fique apenas 10 dias como ministro de Estado, por exemplo, o suplente irá assumir pelos 10 dias. Então, se o presidente da República convida um deputado para ser ministro e ele aceita, ele não perde o cargo de deputado, mas automaticamente vai ser chamado suplente. Automaticamente, sim, ele apresenta o termo de posse, né, a nomeação e o termo de posse, e aí a Câmara chama o suplente nesse prazo aí de 48 horas no máximo, o suplente assume. 10 dias depois ele briga com Lula, ele briga com o presidente, e aí o presidente manda
ele ir embora, exonera do cargo de ministro. Ele volta para a Câmara com o rabinho entre as pernas, com o termo de exoneração, e ele vai ter até 15 dias para voltar ao exercício dele. Tá? Até 15 dias para voltar ao exercício dele. Então ele apresenta ali o termo de exoneração e vai ter 15 dias para voltar ao mandato, beleza? Agora, olha, a licença para tratar de saúde só gera a convocação de suplente se o período de licença original for superior a 120 dias. Não se pode somar períodos distintos. No entanto, a partir da primeira licença superior a 120 dias, as demais serão extensão ou prorrogação daquela. Então, se o médico já olha e fala assim, ih, ferrou, você vai ter que ficar 6 meses aqui em tratamento. Aí dá a licença de 6 meses. 6 meses depois volta, não, olha, você vai ter que ficar no mínimo mais 50 dias. Aí sim é uma extensão da licença original e o suplente continua lá no mandato, ok? Passando. Licença que demanda decisão da mesa. Da mesa é só para missão temporária de caráter diplomático ou cultural. Essa licença vai ser concedida, então, inciso 1, para a mesa. Lembrando que essa missão temporária é justamente aquela hipótese do artigo 38 do Regimento Interno que fala sobre comissão externa. Membros vão representar a Câmara em outro lugar, pode ser até fora do país. Então, comissão externa, ele vai pedir uma licença, lembrando que essa licença, se for dentro do país, é no máximo 8 sessões, se for fora do país, é no máximo 30 sessões. Lá no artigo 38, nós temos essas restrições de prazo para licença para a comissão externa, tá bom? Artigo 38, deixa eu só conferir se é isso mesmo, 8 sessões no país e 30 no exterior. Essa é a licença máxima que ele vai ter, tá? Tem que ser menor ou igual a isso. Continuando, caberá à mesa analisar a importância da missão e decidir sobre a concessão ou não da licença. Embora o dispositivo fale em missão temporária de caráter diplomático, entendemos que não se trata de ser o chefe de missão diplomática de caráter temporário lá do 56.1, porque essa situação já tem previsão no 235.4. Então lá, embora ele fale missão diplomática, é quando deputados vão visitar Israel, por exemplo, deputados vão visitar Washington. Aí é uma missão diplomática da Câmara, de caráter diplomático, mas não é a mesma missão diplomática do Executivo. A missão diplomática do Executivo tem que nomear o cara como diplomata, tá bom? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Continuando, artigo 38, então, ó, tá aqui, comissões externas para de ofício ou pelo presidente da Câmara ou a requerimento de deputado para cumprir missão temporária autorizada, tendo que ter autorização do plenário quando tiver ônus para casa. Para fins deste artigo, considera-se missão autorizada aquela que implicar o afastamento parlamentar pelo máximo 8 sessões exercidas no país e 30 se no exterior para representar a Câmara nos atos que ela tenha sido convidada ou que tenha de assistir. Continuando, licenças agora concedidas pelo PCD. A licença depende de requerimento fundamentado dirigido ao presidente da Câmara, lido na primeira sessão após o seu recebimento. Inclusive, esses pedidos de licença, eles têm previsão também no artigo 115, que são despachados pelo presidente, não, 114, são despachados pelo presidente, tá? 114, inciso 17. 114, inciso 17. Então, nesse caso, o deputado entra com requerimento para o presidente e o presidente vai decidir se concede ou não a licença a ele. Vamos lá, há 4 tipos de licença que serão concedidos pelo PCD aos deputados. Primeiro, para tratamento de saúde. Nesse caso, óbvio que o presidente tende a conceder, né? Para tratamento sem remuneração de interesse particular. Só que nesse caso, ó, a licença tem que ser menor que 120 dias, justamente para não assumir o suplente. Investidura em qualquer dos cargos do artigo 56 da Constituição, essa não tem prazo, porque não tem como saber, eles são nomeados e demissíveis ad nutum, ok? As deputadas poderão ainda obter licença gestante e os deputados licença paternidade, nos termos do artigo 7º da Constituição, incisos 18 e 19. É interessante, tá? São 4 tipos de licença que o presidente pode conceder. Tratamento de saúde, tratar de interesses particulares, para exercer aqueles cargos do 56.1
E essas licenças aqui em razão de nascimento de filho, paternidade e maternidade, que aqui ele está chamando de licença gestante. Acredito que aqui ele tenha realmente errado, né? Porque aqui não é licença gestante, é licença maternidade. Mas vamos lá. Para tratamento de saúde, pode ser por qualquer período, de acordo com recomendação médica. Então, artigo 236. O deputado que, motivo de doença comprovada, se encontra em impossibilidade de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato, será concedido licença para tratamento de saúde. Parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário laudo de inspeção de saúde, laudo médico, firmado por 3 integrantes do corpo médico da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar no exercício ativo de seu mandato. Então, para evitar que seja um único médico de confiança dele, que está dando ali uma licença, né, muito alta, muito superior aos 120 dias para assunção de suplente, então o regimento exige que seja um laudo composto aí por 3 integrantes do corpo médico, ok? 3 integrantes do corpo médico. Vamos lá. Para tratar de interesse particular, não pode ser superior a 120 dias. Essa, para tratar de interesse particular, também está prevista na Constituição, artigo 56, 2, segunda parte, não permitirá ao deputado assumir cargo ou função pública das vedações, proibições ou incompatibilidades lá do artigo 55 da Constituição. Então, por exemplo, aquela questão que a gente fez lá da deputada Maria, que é profissional de informática e tinha contrato com uma autarquia. Maria percebe que, sendo deputada, ela ganha menos do que quando ela estava trabalhando como profissional de informática. Aí a Maria fala o seguinte: vou tirar uma licença para tratar de interesse particular, 120 dias. Aí ela se afasta da Câmara por 120 dias e volta a trabalhar com a autarquia. Não pode. Ela, de licença, as incompatibilidades ainda prevalecem sobre ela, porque ela ainda é mandatária de deputado federal. Então ela não pode exercer aquelas proibições ou incompatibilidades do artigo 54 da Constituição, tá? Muito cuidado com isso aí. Então, licença para tratar de interesse particular não pode assumir cargo vedado pela Constituição ou exercer funcionalidades ou funções, ou aquela história de também ser advogado ou firmar contrato, tudo aquilo que está proibido lá no 54 vale para quem estiver licenciado para tratar de assuntos particulares ou licença médica também, com certeza. Voltando cá, vamos continuar sobre as licenças. Opa, passamos um aqui sem querer. Licença para tratamento de saúde para tratar de interesse particular não serão concedidas nos períodos de recesso. Gente, é meio óbvio, né? Imagina, a gente está no dia 4 de janeiro, o deputado chega lá no departamento médico para pedir uma licença de 10 dias. Meu filho, você está de recesso. Não faz muito sentido, né? É claro que ele pode pegar um atestado de 10 dias, mas não faz sentido ele pedir uma licença de 10 dias. Não faz sentido. Ah, André, mas se tiver convocação extraordinária, aí tudo bem, aí faz sentido, sem problema nenhum, ok? Continuando, artigo 235, parágrafo 2º. Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária, que é aquela história de não ter aprovado o PLDO, aí você vai ter a prorrogação da sessão ordinária. Ou nos casos de extraordinária, convocação extraordinária do Congresso Nacional, não se concederão as licenças referidas no inciso 2 e 3 durante os períodos de recesso constitucional. 2 e 3, saúde e tratamento particular, não serão concedidas. Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão legislativa, exceto na hipótese do inciso 2, que é licença para tratamento de saúde, quando já tenha havido assunção de suplente. Então, se o cara pedir uma licença de 30 dias para tratar da saúde dele, a licença ficaria suspensa durante o período de recesso. Não acho muito lógico isso, sinceramente. Não acho muito lógico. Mas é o que o regimento está dizendo, e nesse caso a gente vai julgar desse jeito. A licença fica suspensa durante o período de recesso. Suspende-se a contagem do prazo de licença. Então imagina, o cara tirou uma licença particular de 30 dias no dia 12 de dezembro. Quando voltar o dia 2 de fevereiro, ele ainda vai ter mais 20 dias de licença. É isso que está dizendo o dispositivo. Ele ainda vai ter mais 20 dias de licença. Tá bom? Então, muito cuidado. Vou continuar. Licença para exercer cargos permitidos na Constituição. Também
é bom a gente lembrar aqueles cargos de ministro de Estado, de secretário de Estado. Isso está previsto também lá no 235, inciso 4, mas eu acho que a Constituição, deixa eu ver se o regimento traz os cargos. Eu acho que ele trazia, mas eu confesso que eu não me lembro exatamente onde ele está. Deixa eu ver se tem convocação de suplente. Ele só cita, ele não fala exatamente quais são os cargos. Então peço para que vocês deem uma olhada no artigo 56, inciso 1, que lá tem vários cargos que o deputado pode preencher sem perder o mandato dele. Ele fica de licença, tá bom? Ele fica de licença. Licença em razão de nascimento do filho, vale como licença maternidade, gestante, licença paternidade. Entendo que vale sim para licença adotante, porque já há várias decisões judiciais dizendo que se aplica para adoção, então também serviria, tá? Só que cuidado que para adoção o tamanho da licença é proporcional à idade do filho, né? Então muito cuidado que existe isso aí. Nos termos do artigo 7º, incisos 18 e 19 da Constituição Federal. Mais um tema aqui sobre o afastamento de deputado. Um deputado ficou incapaz civilmente, de forma absoluta. O que vai acontecer com o mandato dele? Se um deputado começou a bater o tico e teco, não funcionar direito, deputado começou a rasgar dinheiro, a gente fala definição típica de doido, né? Que não sei nem se pode falar doido hoje em dia, porque tem que falar politicamente correto. Então, aquela pessoa que está com enfermidade mental, a pessoa que está com incapacidade civil absoluta por enfermidade mental, mediante laudo médico, por junta nomeada pela mesa da Câmara, o deputado foi interditado por incapacidade civil absoluta. Então, um deputado aí que não está bom do juízo, o que vai acontecer com ele? Ele ficará suspenso do mandato, ele vai continuar recebendo a remuneração dele enquanto durarem os efeitos da interdição civil, ok? Ele está interditado. A junta de médicos terá pelo menos 3 profissionais idôneos que não sejam do serviço médico da Câmara. Olha que interessante, hein? Não sejam do serviço médico da Câmara. Olha a diferença. Para dar licença para tratamento de saúde, tem que ser 3 médicos da Câmara. Para comprovar que o cara não está bem da cabeça, tem que ser 3 médicos fora da Câmara. 3 médicos fora da Câmara, ok? Continuando. Olha o artigo 237, ó. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição ou comprovada mediante laudo médico, passado por junta nomeada pela Câmara, será o deputado suspenso do exercício do mandato sem perda da remuneração enquanto durarem seus efeitos. No caso de o deputado se negar a submeter-se ao exame de saúde, poderá o plenário, em sessão secreta, para não trazer um constrangimento, um embaraço aí, né, para a pessoa, por deliberação da maioria absoluta de seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva. Imagina que situação constrangedora, né? O cara realmente está fazendo muitos atos que são incompatíveis com a sua capacidade civil. E aí as pessoas o aconselham, olha, procura um médico, faz aí uma verificação, né, de como que tá a cabeça e tal. O cara, não vou, não sei o quê. Aí o plenário se reúne em sessão secreta e decide que o cara está incapacitado civil de forma absoluta para aplicar a medida suspensiva, suspensão do mandato. Cuidado, isso não é uma situação de quebra de decoro, é uma situação de enfermidade. É uma situação de doença mental, ok? Que pode atacar, então, o juízo aí do deputado. A junta deverá ser constituída no mínimo de 3 médicos de reputação e idoneidade profissional não pertencente ao serviço da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse bloco aqui, que no próximo bloco a gente vai falar de vacância. Deixa eu só ver se vacância aqui vai ser muito grande, porque vai ser muito grande, vacância e renúncia do mandato é muito grande. A gente termina isso no próximo bloco, beleza? Vamos lá, continuando então, deixa eu colocar aqui direitinho com vocês. A gente então fecha essas questões de licenças, de problemas de saúde, de incapacidade civil do deputado, e a gente volta a falar sobre as questões aí que envolvam os deputados, renúncia
e assunção de suplência e outros teminhas aí interessantes sobre deputados. Já a gente continua. Um grande abraço.